Fala pessoal, um bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar uma ótima semana a todos vocês e hoje a gente vai ter a segunda aula do nosso curso sobre direito contratual. Na aula de hoje a gente vai ver a formação dos contratos. Eu me chamo Lucas Buck, eu sou advogado e eu atuo principalmente no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas eu tenho atuação também em vários outros estados da federação, em vários outros processos no Brasil, certo? E pessoal, o que é a formação dos contratos? A formação dos contratos, basicamente, ela é como vai começar uma relação contratual. A gente vai ver como se inicia essa relação contratual entre duas partes, né? A gente pode dizer que a formação dos contratos ela é o pontapé inicial para começar um contrato, beleza? Mas antes da gente ver o nosso tema, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no canal. Assim vai fazer com que o canal engaje, vai me ajudar bastante, vai fazer com que tenha maior alcance, mais pessoas vão ter acesso aos nossos vídeos e vamos aí compartilhar conhecimento, beleza? E pessoal, antes da gente estudar a formação dos contratos em si, como eles vão começar de fato, a gente tem que ver uma fasezinha chamada fase pré-contratual. O que é a fase pré-contratual? O nome é meio autoexplicativo. É a fase que acontece antes do contrato existir, né? Então, anotem aí o primeiro ponto que a gente vai estudar hoje. Ele faz parte da fase pré-contratual. Se chama negociações iniciais. As negociações iniciais, o nome também é autoexplicativo, são as tratativas, aquelas negociações que as partes estão fazendo antes de assinar o contrato, onde elas estão negociando os termos, antes de fato de alguém fazer uma proposta, né? As negociações iniciais, elas não obrigam as partes, né? Durante as tratativas iniciais não tem obrigação, não gera obrigação para aquelas partes. As meras negociações iniciais não criam obrigações, né? Por exemplo, eu, Lucas, estou negociando um contrato com alguém, tudo que a gente negocia ali não está gerando obrigação entre nós, né? Duas partes que estão negociando um contrato, mas ninguém de fato fez uma proposta e elas estão claramente em um período de tratativas, né? Essas tratativas elas não obrigam as partes. Porém, vocês lembram dos princípios que a gente estudou, né? O princípio da boa-fé, ele deve estar presente inclusive na fase pré-contratual. Quer dizer que as partes, mesmo durante as negociações iniciais, elas devem agir com boa-fé. Elas têm aqueles deveres de lealdade, honestidade e transparência uma para com as outras, mesmo não gerando obrigações. Isso, inclusive, é o que diz o enunciado 170 do CJF, Conselho da Justiça Federal. Mas eu queria esclarecer, para quem não lembra dessa matéria ou para quem nunca chegou a estudar isso, os enunciados do Conselho da Justiça Federal, eles são doutrinas, eles não são leis, certo? A doutrina é uma interpretação, né? São entendimentos sobre determinadas áreas do direito, sobre determinadas leis, mas elas não chegam a ser lei, certo? Elas são apenas um entendimento, uma forte interpretação daquela matéria, certinho? E pessoal, depois que a gente viu que são as negociações iniciais, anotem aí. Contrato preliminar. O que é um contrato preliminar? Ele é popularmente conhecido como pré-contrato. Vocês já devem ter escutado isso, principalmente quem acompanha notícias de futebol, né? A palavra pré-contrato ela é bastante utilizada. O pré-contrato, contrato preliminar, basicamente ele é um compromisso que as partes vão firmar o contrato principal. Aí muita gente deve se perguntar: qual é a moral de fazer isso e não fazer o contrato definitivo, o contrato principal logo? Para que fazer um pré-contrato? Então gravem aí, o contrato preliminar ele é utilizado quando existe algum impeditivo temporário para as partes fazer o contrato principal. Quando existe algum tipo de impeditivo que as partes têm que resolver, elas já fazem aquele contrato preliminar para garantir o negócio, para garantir que aquele contrato principal ele vai ser celebrado posteriormente. Um exemplo disso, né, é o contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A promessa de compra e venda de imóvel, ele é um contrato preliminar. O contrato principal dele é a compra e venda de imóvel. E qual é a diferença? Não sei se vocês sabem, mas todo contrato que envolve a compra e venda de imóveis que o valor é superior a 30 salários mínimos, obrigatoriamente esse contrato deve ser feito por escritura pública. É aquela escritura que os tabelionatos fazem. Todo contrato de compra e venda de imóvel com valor acima de 30 salários mínimos deve ser feito dessa forma. E dependendo do estado, do município,
às vezes tem algumas burocracias em relação até o registro de imóvel, em relação específica àquele imóvel, né? E as partes têm que resolver isso. Mas como elas não querem perder o negócio, elas já fazem um contrato preliminar. O contrato preliminar, né? O contrato preliminar ele serve para garantir o negócio, para amarrar as partes naquele negócio, e geralmente ele é feito, né? Acho que quase todas as vezes ele é feito justamente porque existe algum impeditivo temporário em relação àquele negócio que as partes pretendem sanar para posteriormente fazer o contrato principal. O primeiro ponto que você tem que saber sobre o contrato preliminar é que ele tem os mesmos requisitos de validade do contrato principal que ele trata, certo? Exceto em relação à forma. Como assim a forma? Na classificação dos contratos, né, a gente vai ver mais sobre isso e vocês vão entender melhor o que é em relação à forma. Mas tirando a forma, todos os requisitos que o contrato principal, que aquele contrato preliminar trata, eles têm que ter os mesmos requisitos. Se não cumprir, ele não é válido, certo? E também o contrato preliminar, se ele não tiver cláusula de arrependimento nele, qualquer uma das partes pode exigir o cumprimento dele posteriormente. Quer dizer que se duas partes ajustam um contrato preliminar e não tem cláusula de arrependimento, depois qualquer uma delas pode exigir o cumprimento daquele contrato. Elas podem exigir que aquele contrato principal que elas iam fazer, ele comece a existir a partir daquele momento, justamente porque o contrato preliminar tem essa natureza, né? Se não tiver arrependimento, dá para exigir o cumprimento, né? Dá para exigir que se crie o contrato principal. Elas passam a contratar o contrato principal, certo? E agora que a gente viu sobre negociações iniciais e contrato preliminar, vamos começar a estudar como se forma um contrato de fato, né? E um contrato, para ele existir, ele tem que ter dois requisitos, e anotem o primeiro deles aí. É a proposta. O que é a proposta? A proposta é a intenção de uma das partes para fazer aquele determinado negócio direcionado à outra, né? E além da proposta, também existe a oferta. E a oferta, basicamente, ela é a mesma coisa que a proposta. Ela tem os mesmos efeitos que a proposta. Aí você deve estar se perguntando, qual é a diferença entre uma proposta e uma oferta? É uma diferença muito simples. A proposta, ela é direcionada a uma pessoa específica. É quando alguém quer propor um contrato, né? Ele quer apresentar aquela proposta em relação a uma pessoa específica. Eu, Lucas, quero apresentar uma proposta de contrato para o Rafael, eu vou lá, eu apresento aquela proposta diretamente para ele e depois eu vejo se ele aceita ou não. Isso é uma proposta. Agora a oferta, ela é a mesma coisa, só que ao invés de ser direcionada para uma pessoa específica, ela vai ser direcionada para um público. Ela vai ser direcionada ao público em geral ou para determinado público. Ela não é determinada a uma pessoa específica, ela não é direcionada a uma pessoa específica, né? Eu, Lucas, quero apresentar o mesmo contrato que eu apresentei para o Rafael, mas eu vou querer propor isso a um público específico ou ao público em geral. Eu vou propor essa contratação, isso é a oferta. Essa é a única diferença entre a proposta e a oferta. E a proposta e a oferta, elas obrigam quem está propondo, elas geram obrigação para quem está propondo nos termos que foram feitas, certo? Quer dizer que quem fez aquela proposta ou quem fez aquela oferta, elas se obrigam naquilo ali que elas estão propondo ou ofertando, né? Gera obrigação segundo a legislação civil. E atenção, amigos, não confundam essa oferta com a oferta do direito do consumidor. Apesar de elas serem bem parecidas e terem características próprias que assemelham bastante, elas não são exatamente a mesma coisa, né? O princípio pode ser o mesmo, mas a oferta no direito do consumidor, ela tem outras características. Então, uma dica que eu dou é, na cabeça de vocês, façam essa diferenciação, oferta no direito civil e oferta no direito do consumidor, porque quando vocês estudarem direito do consumidor, vocês vão ver que a oferta no direito do consumidor, ela não é bem parecida com a oferta no direito civil, né? Essa é uma dica importante, muita gente confunde, certo? A gente viu que a proposta e a oferta, elas geram obrigação a quem está propondo nos termos em que foram propostos ou ofertados, né? Só que não é sempre que isso acontece. Existem algumas exceções em que a oferta ou a proposta não vai gerar obrigações a quem está propondo ou a quem está ofertando, certo? A gente vai ver elas agora. Ó, a primeira delas aí é quando nos próprios termos da oferta ou da proposta
constar que ela não gera obrigação. Aí vocês vão se perguntar, por que alguém então colocaria, se alguém que não quer se obrigar, por que alguém colocaria isso na oferta ou na proposta? Porque às vezes é porque não quer perder o negócio, quer muito fazer aquele negócio, certo? E ela quer atrair um público para fazer aquele negócio também, quer atrair outra pessoa que se interesse pelo negócio, é por isso, certo? Anotem aí a segunda hipótese. A segunda hipótese é quando a proposta ou oferta for feita à pessoa presente e não for imediatamente aceita. O que é uma pessoa presente? Uma pessoa presente não é alguém que está ali fisicamente necessariamente. Para facilitar para vocês, associem pessoa presente com alguém que pode responder imediatamente. Uma proposta feita por telefone ou feita inclusive por WhatsApp é complicado, tem uma linha tênue entre o que é responder na hora ou não, mas de fato, pessoa presente é alguém que pode responder na hora, certo? Alguém para quem foi feita a proposta ou oferta e ela não respondeu imediatamente, nesse caso não obriga quem está propondo se a resposta não foi feita imediatamente. Agora, a proposta feita à pessoa ausente e que a proposta tem um prazo determinado para ser aceito, né? Se não for, se a pessoa ausente não responder nesse prazo, também não gera obrigação para quem está propondo, né? Meio lógico isso. Agora, quando a proposta é feita a pessoa ausente sem um prazo para resposta, ela não gera obrigação se tiver transcorrido um prazo razoável e não tiver vindo resposta. Claro que isso cria uma linha tênue entre o que é um prazo aceitável ou razoável ou não, mas enfim, né? Isso a gente deixa para jurisprudência discutir, né? Ou para doutrina. E a última hipótese onde uma proposta não gera obrigação, né, é quando tem uma retratação dela antes da outra parte aceitar. Quando tem uma retratação antes de ocorrer a aceitação, a gente vai ver sobre a aceitação daqui a pouquinho, né? Quando tem a retratação antes também não gera obrigação entre as partes. Fulano fez uma proposta pro Beltrano, ele vai responder e quem propôs se retratou antes da resposta chegar, não gera mais obrigação. Beleza? E como eu expliquei para vocês, para um contrato começar a existir, ele tem dois requisitos. Um era a proposta / oferta, e agora vamos ver a outra, a aceitação. Tendo proposta e aceitação, começa a relação contratual entre as partes, né? O que é a aceitação? A aceitação é a declaração de vontade, da intenção de fazer, de aceitar, né? É a concordância em fazer aquele negócio pela outra parte, a outra parte que não é o proponente, né? É a declaração da vontade de contratar, de fazer aquele negócio, né? Tendo a aceitação e a proposta, o contrato ele nasce, certo? E tem algumas questões sobre a aceitação que a gente precisa ver. A primeira delas é se a aceitação chegou de forma tardia, se quem aceitou o contrato aceitou e mandou aceitação e ela, por algum fato imprevisto, imprevisto, por fato imprevisto, não por qualquer fato, anotem aí que isso é bem importante, se por algum fato imprevisto ela chegou depois do prazo ou não chegou em prazo razoável a quem está propondo deve avisar imediatamente a quem está aceitando sob pena de perdas e danos, certo? Se alguém que aceitou um determinado negócio encaminhou a aceitação para quem está propondo e por um fato imprevisto, anotem de novo aí, sublinhem, grifem, façam o que vocês quiserem, mas destaquem a palavra imprevisto. Se alguém por um fato imprevisto, ela não chegou em tempo, ela não chegou no prazo ou em prazo razoável a quem está propondo, né? Quem está propondo deve avisar a quem proferiu a aceitação sob pena de perdas e danos. Outra coisa importante sobre a aceitação: quando a aceitação for proferida, quando for dada a aceitação fora do prazo ou com novas condições e termos ou alterações na proposta inicial, ela configura uma nova proposta, deixa de ser uma aceitação e vira uma nova proposta, e aí cabe a outra parte, quem estava propondo, aceitar ou não, certo? A aceitação, quando tem essas alterações, né, ela deixa de ser
ela deixa de criar a relação contratual e ela se torna uma nova proposta para outra parte aceitar. Vamos supor que alguém me propôs um contrato, alguém me fez uma proposta e eu respondi fora do prazo ou fiz alterações naquela proposta. Ah, quem sabe a gente não muda isso, não quero alterar isso, quero alterar isso. Aquilo ali que eu tô fazendo vira uma nova proposta, certo? E a pessoa que me propôs em primeiro momento, cabe a ela fazer aceitação ou não, e ela aceitando sem novas modificações, né? Aí sim nasce a relação contratual. E pessoal, outra coisa importante, anotem aí, é que a aceitação ela é dispensada quando a natureza do negócio for propícia para isso, ou quando o proponente tiver dispensado a aceitação. Certo? Aí a aceitação não é preciso ter essa manifestação de aceitação. Vocês querem um exemplo disso? Vamos supor um comerciante que ele sempre compra de determinado fornecedor. E chegou um ponto que ele não pede mais. Aquele fornecedor só envia e ele sempre paga. O fornecedor, ele vai continuar mandando e a outra parte vai continuar pagando. Não tem o aceite por parte do comerciante. O fornecedor vai mandar porque ele já criou o hábito. Então, em razão da natureza daquele negócio ou da dispensa, né, quer dizer que não é preciso ter aceitação expressa, né? A aceitação ela é tácita, ela é presumida. Quer dizer que no silêncio da outra parte, né, a aceitação é considerada dada. É uma aceitação tácita, certo? E pessoal, a partir do momento que a aceitação é feita pela parte contrária de quem está propondo, né, nasce a relação contratual. A partir dali já nasce a relação contratual, porém existem algumas exceções. A primeira delas, que a gente já viu inclusive quando a gente estudou a proposta, é se antes de quem está aceitando expedir essa manifestação de vontade, né, antes dele proferir a aceitação, chegar ao conhecimento dele a retratação do proponente, né? Quando tiver retratação, quando ele tiver conhecimento disso, a aceitação já não é mais válida, né? A segunda hipótese, anotem aí, é quando o proponente ele se comprometeu a esperar a resposta. Quer dizer que a resposta tem que chegar até ele, a aceitação tem que chegar até quem está propondo para, de fato, começar a relação contratual. E a última é quando tiver um prazo para a aceitação ser feita e a aceitação for feita fora do prazo, né? Quando isso acontecer também não gera obrigação, o contrato não começa desde então, certo? E sobre aceitação e proposta era isso, assim nasce a relação contratual. E importante, anotem aí uma última coisa, local da contratação, se presume que o local da contratação é onde ele foi proposto, onde aconteceu aquela proposta de negócio foi proposto, é que ele se considera contratado. Se o negócio foi proposto na cidade de Porto Alegre, é considerado que ele foi contratado na cidade de Porto Alegre. E bom, pessoal, por hoje a nossa aula foi essa, né? Basicamente é isso que vocês têm que saber sobre a formação dos contratos, né? A fase ali pré-contratual, que são as negociações iniciais, que são as tratativas entre as partes, né? Também o contrato preliminar, que vem antes do contrato principal, e depois a formação de fato dos contratos, que é feita pela proposta / oferta e pela aceitação. Tendo esses dois, né, tirando as exceções que tem ali na lei, nasce a relação contratual e o contrato se presume contratado onde a proposta foi feita. O negócio se presume feito onde a proposta foi feita. Certinho? Pessoal, basicamente se vocês utilizarem esse atalho, vocês vão aprender essa matéria bem rápido, né? Tratativas iniciais não geram obrigação, né? São meras negociações, apesar de ter que manter a boa-fé. Contrato preliminar, ele é um compromisso de fazer o contrato principal e geralmente ele é feito quando tem algum impeditivo temporário para se fazer aquele negócio, né? E ele pode, se não tiver arrependimento, ele pode ser exigido das partes, pode ser exigido o cumprimento pelas partes posteriormente, né? E tem os mesmos requisitos de validade, exceto em relação à forma do contrato principal. Depois vem a proposta / oferta, que obriga quem está propondo ou ofertando, né? Tirando as exceções em relação à resposta das pessoas presentes e ausente e os termos e condições do próprio negócio, né? E a aceitação, né? A aceitação é a manifestação da vontade, né? De aceitar aquele contrato, e ela só não gera, nasce a relação contratual, exceto nas causas ali que a gente viu, certo? E também uma aceitação feita com alterações na proposta principal gera uma nova proposta e o lugar da contratação é presumido como o lugar onde o negócio foi proposto. Beleza?
E bom, pessoal, assim como na outra aula, eu vou fazer toda a aula, eu fiz esse mapa mental aqui sobre a formação dos contratos aí. Eu vou disponibilizar ele no meu Instagram, @advogado Lucas Buck, né? Me sigam lá, até para não perder os próximos conteúdos que eu posto. Se vocês não conseguirem baixar o mapa mental por lá, pode me chamar no direct que eu mando para vocês. E se tiver qualquer dúvida aí sobre o conteúdo, é só colocar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder e ajudar vocês. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos conteúdos aí e as próximas aulas desse curso. Eu também espero um feedback aí do curso, o que vocês estão achando, se estão gostando, se estão aprendendo a matéria sobre direito contratual. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!